Quem produz a comida que chega à sua mesa? Pois é, a agricultura familiar representa cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. E hoje o nosso bate-papo é com quem representa esse setor aqui no Mato Grosso do Sul. E quem conversa com a gente é quem dá voz a esse setor da agricultura familiar. Carla, fala pra gente um pouquinho os principais produtos da agricultura familiar que atendem nosso estado. Na verdade, o produto da agricultura familiar é aquilo que abastece a nossa mesa, né? O que vai para a mesa é produzido pela agricultura familiar, né? O agro, né? Os grandes produtores, médios produtores, eles produzem riqueza, né? Commodities. Mas aquilo que a gente come diariamente, o arroz, o feijão, as verduras, né? Algumas carnes, né? Elas também são produzidas ali pela agricultura familiar, as frutas. Então, o que vai para nossa mesa é o que a agricultura familiar produz. E é engraçado que quando a gente está comendo, a gente não tem essa noção do quanto é importante. Sim. Quem está por trás da produção de tudo aquilo ali, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, quantas propriedades existem aqui de agricultura familiar aqui no estado, né? E o seu trabalho à frente disso? Então, hoje no estado, porque a agricultura familiar ela é muito ampla. Né? A gente pensa a agricultura familiar só os assentados, mas a agricultura familiar envolve também os indígenas, também os povos, as comunidades tradicionais, né? Os quilombolas. Então, juntando todo esse universo, hoje a gente tem aproximadamente 70 mil famílias aqui dentro do estado. É uma grande responsabilidade, é muita coisa. É muita coisa. E eu queria que você falasse um pouquinho também, que existem vários projetos, né, dentro da secretaria que você trabalha, vários programas, né? Destaca pra gente alguns dos principais e, assim, o resultado deles, assim, algo que você lembra que trouxe uma mudança, né, na vida das pessoas que trabalham e para quem chega também, né? O nosso governo ele é um governo muito sensível a essa questão, até porque é uma quantidade de famílias, uma quantidade de pessoas dependendo também de políticas públicas, né? Então, hoje, as nossas principais políticas, elas são voltadas aos centros de comercialização, né, locais apropriados para que esse produtor possa vender esse produto, porque é um produto diferenciado. Sim. Né? Então, ele tem esses espaços nos municípios para que se comercialize, para que a população também busque diretamente do produtor esses produtos, mas nós temos programas importantes que abrangem todo esse universo da agricultura familiar, que é um programa de aquisição de alimentos. Não sei se, assim, eu vou explicar um pouquinho, porque a gente compra com recurso próprio ou com recurso do governo federal produtos da agricultura familiar e repassa esse produto para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Sejam elas inscritas no CAD único, né? Dentro dos CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, ou nas instituições socioassistenciais. Então, assim, a gente pega um dinheiro público, que seria comprado produtos através de licitação, e compra da agricultura familiar. Então, chega para essas instituições, para essas pessoas, produtos de qualidade, frescos e comprados com recurso público. Então, por um lado, isso é importante porque o produtor tem a garantia de que o seu produto vai ser comercializado, e do outro lado, atendendo as instituições socioassistenciais. E esse programa, ele é dividido entre o Ampla Concorrência, que são para todos os produtores da agricultura familiar, mas hoje nós temos um programa dedicado aos quilombolas e aos indígenas. Então, a gente compra do indígena o produto dele e doa para aqueles indígenas em situação de vulnerabilidade. Então, isso é muito legal, porque a gente tem aquela ideia que o indígena usa muito do extrativismo, e não, os indígenas aqui no Mato Grosso do Sul estão mostrando que eles são excelentes produtores. Então, nós tivemos uma entrega em Dourados, só exemplificando, que eles entregaram uma variedade de mais de 30 produtos, entre eles panificados, mel, verduras, legumes, frutas. Então, assim, isso nos orgulha muito, né? Porque a gente sai daquele estigma que o indígena tá lá, que ele só quer caçar, pescar. Muito pelo contrário. Nós temos indígenas excelentes produtores. Então, eu entendo que esse é um programa muito importante do governo do estado. Tem o PNAE, que faz dessa mesma forma, só que entrega na alimentação escolar. Então, 45% de tudo que as nossas crianças hoje comem dentro do estado, pelo menos é a lei. Alguns municípios cumprem mais, outros menos. Mas, em média, 45% vem da agricultura familiar.
Então, tem todo um cuidado com aquilo que a criança também vem se alimentando dentro das escolas. E, principalmente, mantendo a cultura local. Porque imagina, uma criança lá de Corumbá, ela tem um hábito alimentar. A criança de Três Lagoas, que está no outro extremo, ela tem um hábito alimentar mais parecido com o de São Paulo. Então, a gente respeita esse hábito alimentar. Por quê? Porque é o produtor que está entregando o produto. Legal. Então, é aquilo que já se produz e que já se consome na região. Então, é muito legal. Daí, assim, tem uma infinidade de outros programas, né? Esses são os principais, né? Mas eu vi aqui que tem mais de 10, né? Nossa, tem muitos, né? Nós temos o agroflorestar, Uhum. né? Que a gente incentiva o sistema de agroflorestas dentro das propriedades da agricultura familiar, que futuramente eles vão comercializar o crédito de carbono. Então, tem muito, muito assunto interessante. Programa de cisternas, né? Tô vendo aqui, programa extensão tecnológica, Isso. programa residência agrária. Nossa, o residência agrária, ele é a formação de novos profissionais. Porque, tipo, eu sou engenheira agrônoma, eu saí da faculdade sem nenhuma orientação com relação à agricultura familiar. Né? Então, o residência agrária é uma oportunidade de abrir residência para esses profissionais, né, da área agronômica, ou não, que queiram entrar nessa área do agro, e mostrando uma outra realidade, a realidade da agricultura familiar, dos povos originários e das comunidades tradicionais. Então, esse profissional ele vai ter, durante 18 meses, aí, experiências na prática, junto com a agricultura familiar. Então, é muito legal. O Extensão Tecnológica são projetos que o governo financia, né, de técnicos, tanto da nossa assistência técnica, que é a Agraer, como de outras instituições também. Hoje, inclusive, a gente tem um encontro de 85 desses projetos, né, que vai estar acontecendo mais tarde. Então, assim, é um projeto que muito nos orgulha também, que oportuniza aquele técnico que está a campo de apresentar as suas propostas para o governo através de projetos. E assim, como é que é o tratamento diretamente com os agricultores familiares para capacitar, para melhorar a produção, para ajudar eles a aumentarem a renda, esse incentivo? Esse trabalho é feito assim primorosamente pela nossa assistência técnica, né, que é a Agraer, mas também nós temos grandes parceiros, como o Senar, né, que é um grande parceiro nessa capacitação e nessa formação. A gente até entrevistou o Lucas aqui esses dias. Então o Lucas deve ter falado muito, né, do trabalho que eles fazem, né? Eles fazem um trabalho um pouco diferente, que a gente faz a TER, né, na assistência técnica, é assistência técnica e extensão rural, né? O Senar ele faz a TEG, entra um pouquinho mais nessa parte administrativa e gerencial da propriedade, o que é importantíssimo também, porque muitos produtores eles sabem produzir. A gente entra com algumas técnicas, algumas orientações. Mas, assim, a parte gerencial, eles têm dificuldade. Né? Então, a TEG, ela faz isso muito bem e nós trabalhamos todos em parceria. Legal. Carla, hoje a gente vê muita inovação e tecnologia no agro, né? Então, eu queria que você falasse na agricultura familiar como que a tecnologia entra, né? Como é que é esse incentivo também aos agricultores? Um mito é achar que a agricultura familiar não precisa de tecnologia, né? Daí que precisa de tecnologia. Porque como as áreas são menores, elas precisam ser mais produtivas. Sim. Então, acaba que o produtor fica mais dependente ainda de estar ali acessando essa tecnologia. Então, o papel da assistência técnica é levar essas inovações para dentro das pequenas propriedades. Né? Então, assim... Me dá um exemplo. Infelizmente, a gente não tem assim, pesquisas tão voltadas para a tecnologia dentro de pequenas propriedades, principalmente familiares. Porque a nossa entrada, ela tem que ser uma entrada respeitosa também, né? A gente não pode chegar numa propriedade e falar assim, aqui tá tudo errado e você vai fazer desse jeito. Então, é levado muito em consideração a parte cultural. Aquilo que o produtor já tem de conhecimento é valorizado e a gente entra sugerindo, apresentando resultados. Então, por isso que os dias de campo são importantes. A gente tem muitos dias de campo, né? A gente tem muitas missões técnicas, que é onde a gente leva o produtor, apresenta, ele vai digerir aquela informação e daí dessa forma a gente consegue aplicar. Então, assim, você perguntou de exemplos, né? A plasticultura, né? Que é o cultivo protegido. Aqui dentro do Mato Grosso do Sul é muito difícil, eu falo quase impossível a gente conseguir produzir o ano todo folhosas, né, nesse nosso clima, né? A gente está vivendo calores intensos e umidade altíssima. Então, isso não
prato cheio para pragas e doenças, né? Então, assim, a gente precisa levar para o produtor essa tecnologia do cultivo protegido. Né? É claro que de uma forma mais acessível, né? Orientando para eles créditos também, porque o produtor ele precisa de crédito, assim como o grande produtor ele acessa, né? Os FCOs, os créditos, o pequeno produtor também tem sua linha de crédito. Então a gente orienta, porque você quer trabalhar com hortaliças, então a gente já tem que pensar num cultivo protegido, talvez pensar em crédito, porque essas estruturas não são baratas, elas não podem ser feitas assim de uma forma artesanal, precisa de uma estrutura mesmo, né, de um ambiente mais controlado, né, para evitar a entrada da doença, evitar a entrada da praga, e daí ele não precisar fazer uso de tantos agroquímicos, né, de tantos agrotóxicos. Você consegue lembrar agora, assim, algum destaque de algum produtor que teve algum avanço com algum programa de vocês? Algum depoimento mesmo de que foi importante a atuação de vocês, às vezes até também apresentando uma nova tecnologia, como um todo? Nesses meus 26 anos de agricultura familiar, a gente tem muitos exemplos positivos. Eu entendo que hoje a gente tenha mais exemplos positivos do que negativos, né? Mas, assim, nós temos produtores que achavam que queriam trabalhar com leite, né? E a gente apresenta, porque a propriedade era muito pequena, né? E o produtor, às vezes, ele importa aquele modelo, principalmente o assentado, ele foi trabalhador rural. Então, ele traz aquela ideia da grande propriedade para dentro da propriedade pequena. Sim. Então, a primeira coisa que a gente fala, vamos quebrar esses paradigmas. Não dá para você ficar reproduzindo a ideia do seu antigo patrão. Então, agora você é o patrão. Então, assim, eles vêm com aquela ideia de querem, não vou poder trabalhar com gado de corte, mas eu quero trabalhar com gado de leite. E a gente apresenta, leva através dessas missões, né? Então, assim, já tive produtor que ele queria trabalhar com leite e que a gente apresentou uma nova atividade para ele. Hoje é um grande apicultor, trabalha com apicultura, então consegue entregar o seu produto, está muito bem. Consequentemente, a renda dele melhora, muito, né? melhora muito, né? Então, produtores, assim, que a gente levou essa tecnologia do cultivo protegido, né? Das estufas, hoje já entregam tanto no SEASA, nas políticas públicas. Na verdade, estão até migrando, saindo da política pública e galgando, né, voos próprios, entregando na SEASA. Então, assim, nós temos produtores de frutas, né, que também mudaram de atividade e foram para a fruta, para a fruticultura, que ela tem um valor agregado, então tem mercado, né, o Mato Grosso do Sul tem espaço para que se comercialize aqui dentro. Então, assim, são N exemplos, né? Mas principalmente os exemplos mais gritantes são dentro dos povos originários e das comunidades tradicionais. Aqui do lado de Campo Grande nós temos um quilombo que se chama Buriti. Em 2007, então quase 20 anos atrás, eu comecei uma atividade com eles lá e assim, tinham poucos produtores, eles produziam pimenta, entregavam no mercadão e a gente levou ali uma oportunidade para eles, deles iniciarem a horticultura de folhosas. Então, hoje eles abastecem o mercado local, eles atendem 36 escolas, eles entregam no PA quilombola, então. E você chega dentro do quilombo, você vê uma mudança, né? O que antes era assim, aquelas pessoas trabalhando de forma muito artesanal mesmo, quase que primitiva. Hoje você tem implementos, você tem caminhonete, você tem casas todas equipadas e a gente trabalha para isso, para que esse produtor ele tenha a opção de fazer aquilo que ele quer da vida dele, né? Então é muito engraçado que esses dias um me mandou no Instagram assim, eu tô na praia, não sei o que. Eu lembro quando você lá em 2007 falava assim, você tem que ter orgulho de ser quilombola, mas você tem que se apropriar das coisas boas do outro mundo. Então assim, que você tenha prosperidade para fazer o que você quiser. E ele estava todo feliz com a família na praia. Então, assim, esse tipo de impacto que a gente vê que quando o poder público ele entra de forma assertiva
né, dentro de uma propriedade, ele proporciona uma mudança de qualidade de vida, mudança cultural, mudança financeira, Legal. mudança estrutural mesmo. Ô, Carla, você não trabalha só no escritório, né? Você trabalha no tete a tete, bota a bota na terra. Bota, ficou legal, né? Coloca a bota na terra. Eu já fui mais, né? Ah. Porque hoje a posição que eu ocupo, mas eu ainda faço questão, inclusive semana passada eu estava na aldeia Buriti com alguns indígenas e eles me fizeram essa mesma pergunta. Eu falo, eu preciso estar aqui. Eu preciso para lembrar o porquê que eu tô lá. Eu preciso vir para cá, né? Então, além de me fazer muito bem enquanto pessoa, né? Porque eu preciso da natureza, minha casa é cheia de natureza, eu sou uma natureza dependente, né? Então eu preciso estar em contato, eu preciso estar conversando com eles, preciso estar ouvindo as necessidades deles, senão a gente fica muito burocrático, né? Sim. Mas assim, é menos do que eu gostaria. Uhum. Eu tenho que gerir uma equipe, né? São 5 coordenadores, daí cada coordenação tem mais os seus técnicos também. Então a gente precisa estar ali muito junto, Sim. né? Com o secretário, né? Secretário Jaime Verruc, com o governador. Então eu preciso estar um pouco mais disponível a eles e pensando mais nas políticas públicas. Mas de vez em quando você tem que se abastecer lá no campo. Mas eu preciso me abastecer de energia e de conhecimento também, porque a gente recebe muito conhecimento deles, né? E muitas necessidades deles também. Então, aproveitando que você falou sobre isso, por que é que você entrou, né, no agro, né? O que te move dentro, né, desse caminho? Então, eu sou de uma família de produtores de agricultura familiar, né? Porque eram pequenas propriedades, né? Eu sou do Paraná. Que legal. Então, assim, a minha avó tinha uma chácara, né? Junto com meu pai, com meus tios, enfim. E lá tinha de tudo, porque ela também, ela chupava uma fruta, ela enterrava e plantava aquela semente. Então, tinha coisas esparramadas pela chácara toda, pelo sítio todo, né? A gente tinha desde coelho, pavão, tudo tinha dentro da propriedade. Então, eu fui criada nesse ambiente, né? E isso me levou. E ela foi uma grande inspiração para mim, porque era uma mulher que não tinha conhecimento técnico, mas tinha um conhecimento empírico muito grande. E ela que me mostrou e me apresentou esse amor aí à terra e à vida no campo. Daí eu fiz a faculdade de agronomia, né? Já com essa tendência, com todo esse incentivo. Meu pai era agrônomo, né? Também, só que ele era um agrônomo do agro. Ele trabalhava para grandes propriedades. Daí eu fiz estágio na Embrapa, gado de corte, aqui já no Mato Grosso do Sul e tal. Mas daí eu falei assim, eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar com agricultura familiar. Daí eu fui trabalhar num programa do governo federal na época. Isso eu estou falando de 27 anos atrás, né? Era um programa que trabalhava com municípios que estavam abaixo da linha da pobreza. Então, para atividades agropecuárias em cidades que estavam abaixo da linha da pobreza. Daí foi quando eu fui apresentada à agricultura familiar. Daí eu virei para ele e falei, é isso que eu quero para minha vida. Tava no sangue, né? Não tinha nem como, você praticamente nasceu no campo, né? Daí eu sempre trabalhei com a agricultura familiar, tive aí um período, porque eu sou fiscal agropecuária da IAGRO, né? Estou cedida para a Semadesc. Daí eu tive um período trabalhando com a citricultura aqui dentro do estado. Você que trouxe também aqui, né? Vamos aproveitar e falar. A gente está no mês da mulher, né? Olha só que mulher inspiradora, né? Fala pra gente como é que foi, rapidamente, né? Então, eu estava como coordenadora até o último governo do Azambuja, né? Eu estava como coordenadora de agricultura familiar, mas já era fiscal agropecuária da IAGRO. E daí, num novo governo, houve toda uma reestruturação e falaram, Carla, olha, a gente tem um outro desafio para você. E quanto servidor, nós somos uma pecinha no tabuleiro de um xadrez, né? Então, me pegaram e me colocaram nisso. Falei, meu Deus, vou ter que me reinventar, né? E daí nós recebemos aqui uma visita de uma produtora de São Paulo, que falava que pensava em trazer a citricultura para o Mato Grosso do Sul, porque hoje o Brasil enfrenta um grande problema, que é um problema mundial, que é uma doença chamada Green, que dá na citricultura.
e estavam pensando. Daí eu falei assim, eu vou fazer ela ter uma certeza. Mas assim, a doença não atinge aqui o nosso solo? Como que é isso? Atinge, já está aqui. E isso, assim, os colegas da Iagro vêm fazendo um trabalho primoroso de segurança sanitária mesmo dentro do estado e tentando dar uma segurada nessa doença aqui. Mas ela já está em São Paulo, já está no Brasil, dizimou os pomares da Flórida. Nossa. Então, quando ela nos procurou, eu falei assim, agora a gente vai ter a oportunidade dela ter uma certeza. Daí eu busquei o secretário Jaime Verruc, falei, olha, a gente vai ter que trazer, colocar segurança, né, sanitária para que esses produtores venham para cá. Então, a gente já se debruçou pensando em legislações mais rígidas. Hoje, o Mato Grosso do Sul tem uma das legislações sanitárias mais rígidas, e isso ajuda a atrair produtor, porque eles querem ter essa segurança. Então, capacitou todos os fiscais agropecuários da Iagro. Então, os nossos fiscais foram todos capacitados na onde tinha de melhor no Brasil, que é em São Paulo, na Fundecitrus. Nós assinamos um acordo de cooperação com a Fundecitrus. Hoje, a Fundecitrus atua dentro do Mato Grosso do Sul também. Então, nós preparamos toda essa estrutura para receber os produtores. Daí falamos assim, hoje o Mato Grosso do Sul é o melhor lugar para que vocês produzam citros. E eles vieram. Que bom. E assim, citricultura envolve todas as espécies de laranja e limão? Tudo, laranja, puncã, limão. Mas o forte, o que está vindo para o Mato Grosso do Sul, que a gente saiu de 2.000 hectares e avançou em 3 anos para 30.000 hectares de citros, foi toda o arcabouço de coisas que o governo do estado preparou para receber esse produtor. Mas o forte mesmo é laranja, porque é para produção de suco, né? Então, isso nos orgulha, é um trabalho que nos orgulha muito, que mostra muito o trabalho da Iagro, né? Porque foi construído aí a 4 mãos, né? A Semadesc, eu estava na Semadesc, já cedida para a Semadesc, mais funcionária fiscal agropecuária. Então, hoje a gente faz um trabalho também excelente de proteção das nossas divisas, né? Então, para que não entre mudas irregulares, eu já vou fazer aqui um merchandise, já que você está me abrindo esse espaço. Assim, não comprem mudas de caminhãozinho. Pelo amor de Deus, essas mudas são refugos de São Paulo, elas vêm com doenças, com pragas. Né? Então, esses caminhõezinhos que ficam aí parados nas avenidas, vendendo muda. E daí, entendam também os nossos colegas fiscais, quando eles pegam essas mudas e cortam todas, destroem todas as mudas, porque nós somos criticados daí, falando, o cara só estava querendo trabalhar. Ele está trabalhando de forma ilegal e trazendo doença para dentro do nosso estado. Né? Então, isso assim, não comprem, porque você vai colocar doença dentro da sua casa. Tem todo um cuidado, né? Tem todo a gente pode dizer que a gente está começando a se tornar referência nesse setor aqui? Hoje o Mato Grosso do Sul ele é referência já. Já é referência. Principalmente nessa parte de segurança sanitária, né, da nossa legislação. Hoje ela vem sendo imitada por outros estados. Então, a da multa, né, a lei da multa, né, de acabar com as multas dentro do estado, também foi uma medida audaciosa, né, porque é uma planta ornamental, ela compõe a arborização urbana, né? Mas ela não produz nada, a não ser o cheiro. Ela pode ser substituída por outras árvores, né? E ela é o maior hospedeiro desse psilídeo, que é o que dissemina o green aí no estado. Então, por isso, assim, quem tiver murta, também é interessante cortar. Melhor cortar logo, antes que venha a fiscalização e comece a multar quem tem murta. Carla, para a gente já ir finalizando, fala para a gente qual que é o futuro da agricultura familiar aqui no estado, né? Nós já temos uma produção intensa, né? Já é uma realidade muito boa, né? Para todas as famílias aqui que recebem e as que produzem, né? Mas qual o futuro? Como é que você enxerga a agricultura familiar no estado? Então, nós temos uma visão bem, assim, progressista da coisa. Então, a gente quer cada vez mais sair do assistencialismo e oportunizar que esse produtor ele caminhe com as próprias pernas. Então, de tudo aquilo que eu apresentei aqui, tudo é para iniciar uma atividade para que depois ele deslanche. Ensinar a pescar, né? Ensinar a pescar. Então, o nosso governo ele tem essa característica de oportunizar o que for, para que esse produtor saia daquele assistencialismo. E quando eu falo produtor, o indígena, o quilombola, o produtor assentado, porque é isso que ele quer.
quando a gente conversa diretamente com o produtor, ele não quer ficar recebendo, né, auxílios, né? Sim, então ele isso precisa também ser protagonista, né? ele quer ser protagonista, Uhum. só que muitas vezes ele não consegue ter acesso ao crédito, né? Ele não tem a informação correta, a informação chega truncada, chega pela metade. Então o nosso governo ele trabalha para isso. É um facilitador, né? Ele quer oportunizar mesmo, para que esse Uhum. produtor deslanche, para que ele venda na Ceasa, para que ele venda na escola, para que ele venda onde ele quiser, que ele tenha liberdade de escolha. Aquilo que nós fizemos com o Quilombola Sítio Buriti, né, que a gente apresentou para eles uma oportunidade e depois disso eles deslancharam sozinhos. É isso que a gente quer estender para o Mato Grosso do Sul como um todo. E não só a produção primária, mas também os produtos agroindustrializados. Né? Então, o produto da agricultura familiar, do extrativismo, né? Você vender panificados enriquecidos com frutos do extrativismo, né? Então, assim, produção de doce de leite, produção de queijo, né? Ele também pode ir para a agroindustrialização. E é isso que cada vez a gente quer mais, também verticalizar o processo para que ele tenha mais valor agregado e ganhe mais. Então, o nosso interesse é que ele ganhe. Ele ganhando, todo mundo ganha. A sociedade com produtos frescos, com produtos baratos, porque são produzidos aqui. O meio ambiente, né, porque o produtor da agricultura familiar ele tem esse cuidado, até porque ele é muito dependente do meio ambiente. Então, ele tem esse cuidado com a água, com o solo. Essa conscientização já é nata, né? Essa conscientização é necessária para ele, né? E, enfim, o indígena nem se fala, né? Ele tem já isso também muito presente. Carla, queria que você deixasse uma mensagem para aqueles que produzem, para aqueles que vivem da agricultura familiar, mas também para quem depende dela, que somos todos nós, né? Então, a mensagem é: procure os nossos escritórios da Agraer, né? Se você tem dúvida, procure um técnico, né? Muitas vezes ele não consegue te atender de prontidão, mas vá aos escritórios, né? Nos procure, acesse as políticas públicas, fique de olho nos editais. A gente tenta divulgar de forma mais ampla possível, né? Os editais, tanto do PENAI, que é da alimentação escolar, como do PAA. Então, assim, porque o extensionista, o técnico, ele é o elo, né, entre a política pública e o produtor. Então, assim, acompanhe redes sociais do governo, porque a gente faz sempre essa ampla divulgação de tudo que a gente está ali fazendo. Então, nos procure. E para a sociedade, compre produtos da agricultura familiar. Vá às feiras livres, eu sei que no interior é mais fácil, né, frequentar as feiras, mas, assim, procure, se tem no supermercado, né, procure ali o selo da agricultura familiar, que já existe, é um selo nacional. Então, dê preferência aos produtos da agricultura familiar, que a sociedade só sai ganhando. Obrigada, Carla. Eu que agradeço. Até a próxima, né? Você fica à vontade para voltar aqui. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.